Olá pessoal, estamos começando então agora o nosso podcast Direitos Humanos em Voz Alta. Essa é a primeira temporada e esse podcast é uma realização da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de São José dos Campos. Hoje nós vamos ter o nosso episódio com o tema Direitos Humanos para as Mulheres. Eu sou o Camilo, atualmente estou atuando como professor e eu serei o host dessa conversa do dia de hoje. E eu queria chamar já para a gente iniciar então esse nosso episódio, no qual nós vamos falar sobre os direitos humanos para as mulheres, a nossa convidada, que é uma pessoa super especial, que é a doutora Amanda. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você se apresentasse para a gente saber quem é você, para a gente começar então o nosso bate-papo de hoje. Oi, muito obrigada primeiro pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito criminal e na comissão eu sou secretária. Legal. Lembrando que a gente está realizando esse podcast através da Comissão dos Direitos Humanos. Eu estou atuando como colaborador voluntário e como host também nessa conversa, né? E aí, Amanda, queria para a gente começar essa conversa, a gente falar um pouquinho sobre esse contexto dos direitos humanos, como que isso está inserido na sua rotina, né? Você atua nessa frente. Como que você vê essa questão, essa importância dos direitos humanos no dia a dia da sua rotina de trabalho? Os direitos humanos, eles estão em tudo, né? Da água que a gente bebe, da cama que a gente dorme. Então, tá desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Direitos humanos, às vezes, ele é usado de uma forma muito precária, de que existe, que é partidário, ou de que tem relações externas, ou que é utilizado para se promover. Só que tudo que a gente faz no nosso dia, e a liberdade de ir e vir, já é um direito humano. Então, todos nós temos a experiência de ter nossos direitos garantidos o tempo todo. E também sentimos quando não temos esse direito. Então, muitas são, né, as pessoas vão para a rua, às vezes, atrás de um direito que foi coibido, ou a gente usa, né, no direito um habeas corpus, quando a liberdade de ir e vir é tolhida. Então, vários são os remédios que a nossa Constituição, que é quem garante nossos direitos humanos, também oferece para momentos em que eles são tolhidos. Então, os direitos humanos, eles estão em tudo. Legal. E é importante que, nesse episódio, a gente quer tratar muito desse recorte em relação aos direitos humanos para as mulheres, né? E a gente sabe do quão desafiador, e eu não sei, obviamente, não tem esse lugar de fala, mas a gente sabe, através das estatísticas, o quanto desafiador é ser uma mulher hoje, né? Que vive, especialmente no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também a importância de a gente ter esse olhar para os direitos humanos, quando a gente faz esse recorte da mulher, especialmente nos dias atuais. Eu acho que talvez a gente esteja num momento talvez muito desafiador, como sempre foi, mas eu acho que tem outros elementos que estão surgindo por aí, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que ou a importância também dessa visão dos direitos humanos, fazendo esse recorte para as mulheres. Claro. Para começar, eu acho que a palavra central é equidade. Ninguém quer ser melhor que ninguém ou estar à frente. As pessoas, às vezes, elas analisam que as leis que existem para a proteção da mulher são um benefício. Mas não, elas existem justamente porque esse grupo de pessoas, então esse gênero precisou mais, né? A demanda foi maior. Então, a quantia de crimes contra a mulher que existe no Brasil, anual, mensal, ela é absurda. E aí você vai ver aonde aconteceu. Aconteceu dentro da própria casa. Então, é o local onde a gente encontra maior proteção, né? Onde a gente fecha a porta ali, deita à noite e fala, nossa, tô seguro. E é onde essa mulher vai morrer, e justamente nesses horários. O horário da noite, no final de semana, que era para ser um momento tranquilo, em família. É um momento que, às vezes, esse homem vai beber, vai chegar embriagado em casa, vai ter um momento de tensão e a violência vai acontecer. Então, esse recorte interseccional, né, raça, gênero e classe, ele precisa existir porque esses grupos, eles vão sofrer mais por estarem inseridos. E aí também a gente pode falar até sobre a questão da sexualidade, né? A violência, ela é muito maior para esses grupos. E aí a gente também vai ter o aumento ali. Então, uma mulher já sofre. Agora, uma mulher negra, ela vai sofrer ainda mais. Agora, uma mulher negra lésbica, ela vai sofrer muito mais. Uma trans e por aí vai. Então, quanto mais você ocupa esses lugares, né, de preconceito, você vai sofrendo mais e as leis precisam se antenar quanto a isso para a proteção dos indivíduos. Legal. Doutora Amanda, e acho que um ponto legal também que a gente conversava aqui anteriormente, o quão importante e isso também é um pouco da missão desse nosso podcast da Comissão de Direitos Humanos, que é levar informação para a população,
para que essa população se empodere, né? Então, eu me lembro que é muito comum, e isso é muito infeliz, né? Mas em várias empresas das quais eu passei, a gente via vários traços, né, de violações nesse sentido dos direitos das mulheres, especialmente em questões simples, muitas vezes em reuniões, né, de interrupção ou de assédio. E a gente vem notando que as pessoas estão com mais acesso à informação, mas não necessariamente a informação está fazendo com que as pessoas tomem alguma iniciativa diferente, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas podem se empoderar dessas informações, das leis como um todo, para se defenderem e para se posicionarem numa situação, seja no trabalho, seja no dia a dia, ou até em casa, que infelizmente esse dado que você está trazendo é muito real. Como as pessoas podem se empoderar dessas informações para se defenderem ou terem dignidade de fato aí no seu dia a dia? Eu estou lendo um livro da Grada Quilomba. Esse nome precisa reverberar, porque Legal. assim, como que eu não li esse livro ainda? E nesse livro, ela é uma mulher negra que ela vai fazer um mestrado na Alemanha. E aí ela vai falando sobre as microagressões diárias. Então, tudo que ela sofre por ser mulher e, né, e naquele momento, na situação dela, por ser uma mulher negra. E aí, esses mini recortes, eu fui lendo e falei, gente, eu poderia ter escrito esse livro. É a mesma coisa que eu sofro. De você, às vezes, estar falando, mas aí um homem fala por cima de você exatamente a mesma coisa e ele é validado. Mas aí tá também que a gente não pode ter uma visão de que os homens vão mudar pela gente. Não, é a gente que tem que mudar. É a gente que tem que ir ainda mais forte nos posicionamentos. Porque é um local de privilégio, né? O homem ocupa esse local de privilégio. Às vezes a gente vê numa reunião de trabalho, já vi muitas vezes na advocacia também, os caras estão conversando de trabalho, depois eu viro para outro e falo, e aí, a gente vai no bar agora? Amanhã vai jogar futebol? Então já tem essa conexão que saio da empresa. E a mulher é sempre quem? Tá sempre correndo, porque tem que chegar em casa, tem que cuidar das crianças, então não tem esse tempo ali de estar em outros ambientes com esses colegas de trabalho. Então, quem que eles vão proteger? Eles vão proteger os seus semelhantes. Então, cabe a gente se fazer ser ouvida. Então, assim, eu já passei por essa situação diversas vezes, mas eu vou citar a mais recente. Tá. Acho que umas 2 semanas atrás, estava fazendo parceria com um colega, e era o meu local ali de trabalho, né? Não era local de atuação dele, e ele não me deixava falar. Ou quando eu concluía uma palavra, ele falava exatamente a mesma palavra, exatamente a mesma frase que eu tinha pontuado há 2 minutos atrás. Porque ele achava que ele falando por cima de mim, ele ia ter mais validação. E ele só baixou a bolinha dele quando ele viu que ele não ia conseguir. Mas mesmo assim, eu não desrespeitei ele. Porque outra coisa também que esperam de nós, mulheres, quando a gente se impõe, às vezes, nossa, ela é alterada. Nossa, mas tá vendo? Ela deve estar de TPM. Então, eu nunca dou esse gosto também. Eu sempre gosto de me manter com uma voz calma, de nunca ofender ou qualquer coisa do tipo, eu deixo a situação passar. Depois eu chamei esse colega para conversar. Falei, olha, o que você fez foi uma tremenda falta de respeito. Eu sou sua colega tanto como se eu fosse um homem. Um homem você não trataria assim, por que você está me tratando assim? E naquele momento, ele precisava mais de mim do que eu dele, né? Só que o local de privilégio, às vezes ele tampa a gente, né? Eu vejo que, às vezes, o cara, ele acha que ele tá num lugar de que todas nós precisamos dele. Então, trazer ele para essa realidade, depois ele mesmo me agradeceu. Ele falou, nossa, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de entender o que aconteceu e de reparar o meu erro. Porque a masculinidade tóxica e todos esses desafios enquanto mulher, a gente vai passar em todos os locais. Ai, mas sou advogada. Tudo bem, não é porque a pessoa fez 5 anos de direito que ela vai perder isso. Isso não tem a ver com educação básica ou ensino superior. Isso tem a ver com realmente você querer entender essas situações de vulnerabilidade e ter escutativa. Sim. Porque muitas vezes a gente quer falar, quer provar, mas o outro não quer ouvir. E se o outro não quiser ouvir, não tem o que fazer. Inclusive, eu tenho escutado ultimamente que essa habilidade da escuta, né, ou habilidade especialmente da escutativa, que é diferente do só escutar, é algo muito rico para os dias atuais, é algo muito raro, na verdade, né, você encontrar alguém que esteja disposto a ouvir, né, então é muito legal isso que você está trazendo. Doutora Amanda, ainda nessa linha, queria trazer um ponto que eu tenho tido experiência com a educação de jovens, né, recentemente dei aula para vários jovens aqui de São José dos Campos, no ensino médio. E eu me lembro de uma aluna
que inclusive trouxe um relato muito parecido com o seu em relação ao ambiente de trabalho. No caso dela, diferente, que ela sofreu ali uma situação de abuso, né? De abuso sexual. E ela me contando, e etc., a gente trazendo isso para a sala de aula, eu a ouvindo, né? Entendendo o que estava acontecendo. E aí, qual que é o contexto que eu queria te trazer? Por que eu queria te trazer isso? Como que a gente pode, através da Comissão de Direitos Humanos, empoderar jovens, né? Especialmente mulheres, né? Que é o nosso tema de hoje, que estão no início de carreira, por exemplo, a se posicionarem numa situação dessa, porque acho que o seu relato é muito legal, porque você tem repertório, né? Você teve um contexto com seu parceiro ali de trabalho e você pôde perceber a situação que caminhou para um lado errado e você teve essa capacidade depois de ir lá e se posicionar, o que eu acho que é fundamental hoje, né? Como que a gente pode orientar as pessoas mais jovens, e aí lembrando, né, que a Comissão de Direitos Humanos também é um lugar para os jovens, para eles virem buscar, beber da fonte, buscar referência, buscar repertório, para que eles possam se defender lá na frente. E aí, queria que você comentasse sobre isso, mas também falando que hoje você está num papel, digamos, profissional, de advogada, na qual, teoricamente, é como se você devesse sofrer menos do ponto de vista dos direitos humanos, né? Você não deveria, talvez, entre aspas, estar passando por isso, mas o que você está tentando me dizer, e aí me corrija se eu estiver errado, é que o simples fato de você ser mulher te coloca, independente da formação que você tenha, continua te colocando num lugar onde os homens acham ou podem achar que têm um direito diferente ou que estão acima, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho esses dois elementos. Como que a gente pode ajudar os jovens a se empoderarem mais, para lá no dia a dia deles, eles se posicionarem, e como que é para você também, nessa posição, trabalhando com o direito, e também sofrer essas microagressões e também lidar com isso no dia a dia. Sim. Olha, eu vou citar uma frase, perdão a autora, porque eu não lembro quem é, mas ser mulher é estar em um corpo político. Porque se você acorda e você coloca uma blusa com o botão aberto, foi promovida porque tá mostrando um pouquinho. Se você é muito recatada, nossa, essa mulher, meu Deus, não tem como conversar com ela, ela é muito retraída. Então, assim, só de você existir, já vão existir microagressões, só de você estar mulher, só de você ser. Então, já começamos daí. Eu também achava que quando eu chegasse nesse momento, enquanto profissional, atuando, né, eu adoro buscar aprender coisas novas, então, sabendo que eu tô falando que isso acabaria, só que não, isso piora. Porque se você vai até o STJ, se você vai até o STF, você quase não vai ver mulheres. Você quase não vai ver mulheres negras, você quase não vai ver pessoas trans. Se a gente pegar uma foto agora no Google, foto STF 2025, só tem uma mulher. Então, a gente não está nesses locais de poderes. Quantas mulheres advogadas se formam? Quantas mulheres advogadas passam na OAB? São várias, as fotos você vê, várias mulheres. Mas quantas estão em locais de poder? Sim. São poucas ainda. A gente tem a sorte aqui na nossa casa de ter uma diretoria com 2 mulheres, mas ainda existem diversas que não têm tantas mulheres, né? As empresas também, às vezes faz um baita comercial com muita diversidade, mas e lá na diretoria da empresa? Tem essa diversidade? Mas aí que eu acho que a gente tem que ocupar um local de poder, também não fazer um esvaziamento de representatividade. Vou tentar explicar. Eu cheguei até aqui. Eu não posso parar aqui e estar sempre nos eventos. Eu preciso trazer mais mulheres comigo. Perfeito. Então, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. Se eu cheguei até aqui, eu preciso usar o meu local de poder, já estar advogado, já estar atuando para trazer outras mulheres. Quando alguém me pede alguma informação ou um conselho, eu estou sempre aqui. Eu acho que a gente tem que fazer essa troca. Advogados mais velhos dialogando com os mais jovens, né? Eu ainda sou uma jovem advogada, mas para quem está começando lá na faculdade, eu já caminhei esse percurso. Então, a gente tem que ter essa troca e essa ajuda mútua, porque não adianta eu estar em todos os eventos sendo a única mulher. Eu não quero isso, eu não quero representar todo mundo. Eu quero que todas essas mulheres estejam comigo também para que cada uma se represente. Então, é um trabalho de formiguinha, é muito importante eu estar aqui, mas eu quero que mais mulheres estejam. E na faculdade, por exemplo, durante 5 anos, eu só tive 2 professoras mulheres. E quando eu estava na faculdade, foi quando surgiu o crime de importunação sexual.
E o professor que estava dando essa aula, um homem promotor de justiça, ele fez uma piada na sala de extremo mau gosto, que ele falou assim, nossa, imagina esse crime no Carnaval da Bahia, todo mundo vai ser preso. Todos os homens da sala deram risada, acharam muito engraçado, mas aí você vê alguém que estava ali para educar, para ensinar, para demonstrar, né, um direito, levou para esse lado completamente sexista. E normalizando, né? Exato. Então, o que eu acho que é a minha missão hoje em dia? Virar professora. Virar professora para que outras meninas não passem, não escutem o que eu ouvi. E que eu possa também empoderar outras meninas para serem professoras. Porque é muito difícil você se imaginar num lugar que não tem ninguém como você. Uhum. Muito legal você falar isso. Estou lembrando de uma campanha que a ONU Mulheres, né, tem feito muito, especialmente no LinkedIn, trazendo frases, né, típicas de homens, né, no sentido de tô numa rodinha e aí algum outro homem vem e faz um comentário pejorativo de uma outra mulher, né? E aí eu fico quieto, né? Que é o que culturalmente, historicamente a gente faz, né? Enquanto homem. Então acho que essa sua fala é muito potente, né? E trazendo esses fatos e dados do que você também vivenciou. Fez um evento comemoração do Dia das Mulheres, que era como é ser mulher advogada criminalista. E me chamaram uma outra advogada super famosa, antiga. E todos os eventos da Bracrim vai muita gente, porque a Bracrim depois tem happy hour e tal, sempre lotado. Esse tema não foi quase nenhum. Eu falei, olha, os machistas que era pra ouvir, velho. E aí, quando eu fui falar sobre machismo, eu falei, olha, você quer saber? Olha esse lugar. Esse lugar tá sempre cheio, cadê eles? Isso é machismo. É não respeitar a própria colega de profissão, gente. Tá, eu vou pegar um gancho nisso que você contou agora, trazendo que assim, o que você acabou de falar desse recorte de você não ter as mulheres, por exemplo, numa diretoria e tal, é algo que eu vejo ainda muito no mercado corporativo. Eu trabalhei no Magazine Luiza, né? Tava te falando da Luiza Helena, então tinha contato direto lá com a Luiza Helena e tal. Diva. Que é top, é isso, era diva e tal. Só que eu tava lá dentro, então eu tinha acesso aos bastidores. Ou seja, se você for pegar agora, pode ir lá agora, e pegar uma estatística de quem são os diretores, é tudo homem branco. Né? Mas uma coisa que você terminou muito legal, que você estava terminando de falar, é sobre esse se calar frente a situações. Sim. Porque tem homem que fala assim, eu não sou machista, porque eu não faço nada, mas eu sou omisso. Então você não deixou de ser. Nossa, tem uma estatística de que na pandemia a gente teve um pico. Sim, porque elas estavam em casa. Estavam em casa. As pessoas estavam, porque né, o homem e a mulher estavam em casa. Ou seja, cara, o problema está no homem, né? Então, o problema está muito na construção patriarcal. Sim, sim. Que assim, mulher e homem na mesma idade, adolescente. O homem é ensinado, segura suas cabritas que meu bata solto. A mulher não, recato sexual. Isso. Aí você tem que se guardar, porque senão o cara não vai querer casar com você, né? Então você dá a sensação de poder pro homem desde quando ele é muito pequeno. Sim. E você dá recato pra mulher, e você dá culpa. Então se essa mulher é violentada, ela vai falar o quê? O que eu fiz pra isso acontecer? E o que o policial vai perguntar pra ela? O que você tava fazendo essa hora da noite na rua com esses shorts? A culpa é dela. Então, a culpa é dela. Então, a gente dá muita culpa pra um gênero e dá responsabilidade nenhuma pro outro. É igual ser pai. Ser pai é opcional, ser mãe não é. É isso aí. Doutora Amanda, então, pra gente retomar o assunto em relação aos direitos humanos, né? A gente pode afirmar que se os direitos humanos fossem seguidos e respeitados ao pé da letra, talvez a gente, especialmente as minorias, e aqui nesse caso, nesse contexto do nosso episódio de hoje, as mulheres sofreriam menos, a gente teria menos mulheres sendo mortas ou sofrendo assédio, e também poderíamos dizer que os direitos humanos eles estão quase que como o ar, ou seja, a gente só percebe quando falta, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Essa questão, ela começa nas primeiras palavras da nossa vida. As questões de papéis de gênero, eles vão ser entregues nas primeiras palavrinhas. Então, para mulher é muito recato, para homem é muita liberdade. Se você erra e você é homem, mas ele é homem. Tem que entender. E para mulher não é aceitável errar. E até quando ela sofre essa violência, vão perguntar para ela em sede policial, na maioria dos casos, por que você estava na rua nesse horário?
Por que você estava com essa roupa? E para o homem, não. Para o homem, essa pergunta não é feita. Então, toda essa construção vai fazer mesmo com que esse cara tenha a sensação de poder e detrimento à mulher. Porque a mulher, ela é o outro nessa relação. Ela é a exceção. O esperado e o perfeito é ser homem. Os pais comemoram, pulam na piscina, encher a revelação quando a criança é um homem. Mas não tem a mesma comemoração quando é mulher. Então, esse sentimento que vem desde lá de trás é reafirmado a vida inteira. Então, se a gente tratasse com equidade, com igualdade, ambos os gêneros, a gente não precisaria de leis específicas, a gente não precisaria cobrar, né? E a gente estaria aqui falando sobre isso. Sim. Então, assim, existe um completo desrespeito aí aos direitos humanos, né? E o que a gente tem que fazer agora para lutar contra isso é realmente, felizmente, usar o direito penal para colocar essas leis, mas só essas leis não adianta. Sim. Não adianta você colocar 100 anos de prisão se você não educar. Então, essa educação ela tem que começar lá atrás. Tem que começar na escolinha. Ela tem que começar com os pais entendendo que, independente se filho ou se filhar, eles têm que ser tratados iguais. Eles precisam entender que não é só direitos, também é deveres, né? Eu tenho que ser respeitoso com todo mundo, independente de gênero, classe, enfim, independente de qualquer coisa. Então, essa educação ela tem que ser a base lá. Porque não adianta você ensinar agora para o cara que tem 30 anos. Às vezes adianta. Grupos de reflexão para homens é uma forma de diminuir muito a reincidência, né? Porque, no final das contas, aquele homem, muitas vezes, ele também via agressão quando ele era criança. Sim. Então, no final das contas, mas se começa lá embaixo, se é falado nisso na escola, a gente não precisaria reeducar esse homem agora, ele já seria ensinado lá atrás. Muito bom. E doutora Amanda, acho que tem outros dados, né, fáceis de a gente discutir aqui e que dialogam também com essa ausência de direitos humanos e com essa, especialmente com a violação, especialmente em relação às mulheres, né? Se a gente pegar hoje e for procurar algum RG sem o nome da mãe, provavelmente a gente não vai encontrar, né? Não me lembro de cabeça agora o dado exatamente, mas se a gente for pegar a quantidade de RGs que a gente tem no Brasil sem o nome do pai, é um número extremamente alto, né? Então a gente está falando de novo de um cenário onde ser mãe é tratado de uma forma, né? E o ser pai é tratado de outra forma, tem um outro peso, né? Então, como entender, né, esse dado e como também apresentar de alguma forma para a população e para mulheres jovens, enfim, essas informações, empoderá-las, né, de que assim, os direitos humanos também existem para que numa situação dessa, que talvez ela seja abandonada, o que ela pode fazer, né? O que ela procura? Qual deveria ser o posicionamento dela nesse cenário também? Sim. Então, a gente precisa parar de normalizar coisas erradas. Eu acho que acontece uma normalização com essa falta do pai do documento. Então, a gente faz piada com isso. A gente normalizou o homem sair e não voltar mais. A gente normalizou o homem não criar o filho. A gente normalizou não ter esse pai presente, né? A gente até brinca, nossa, quando eu tenho uma família completa, a gente família margarina. A gente tem que parar de normalizar o erro. O pai, ele é tão importante para a criação do filho quanto a mãe. Só que esse papel de ele vem lá de trás. O que dão pra gente brincar quando a gente é criança? Uma boneca. Pro homem dá o quê? Várias possibilidades. Então, existe até um termo para isso, é a maternagem. Então, nós já somos criadas a maternar. Inclusive, né, muitas mulheres vão maternar o próprio marido. Sim. Então, a gente tem essa coisa. Agora, o homem ele não é ensinado, muitas vezes, o cuidado. E o patriarcado, ele reverbera tanto na nossa sociedade que, muitas vezes, esse cara não sabe amar o filho porque ele também não foi amado. Ainda existe essa coisa do homem não dizer que ama o outro homem, mesmo que aquele homem seja o próprio filho. Então, a masculinidade tóxica e toda essa estrutura que a gente vive de machismo não vai afetar só as mulheres, vai afetar os homens também. Né? Se está aumentando o número de crimes contra as mulheres e de mulheres morrendo, está aumentando o número de homens na prisão. Está aumentando o número de crianças, meninos sem referências masculinas ou que, né, carregam todo esse contexto pesado de violência. Então, assim, essa estrutura não faz mal só para as mulheres, faz mal para todo mundo que está envolvido nela. Então, a gente tem que mudar lá de trás. Né? Eu vou ter que falar de novo, mas é educação. A gente precisa alterar isso, não vai ser só com direito penal, não é só criminalizando, não é só punindo, é educando. Sim, e você trouxe um ponto bem importante, que aí eu lembrei de um outro dado, né? A comunidade carcerária no planeta, mais de 90% é de homens.
né? Sim. Acho que isso explica muita coisa, né? Então a gente, de novo, se a gente for pegar os documentos, a gente vai ver que existe essa ausência do pai, né? Exato. E das mulheres, a maioria das mulheres no cárcere são por crimes relacionados ao companheiro. Sim, E elas não recebem visita. A gente vê lá. Por isso que eu falo, a gente banaliza o erro. sim. No TikTok, eu adoro o TikTok. A gente acompanha lá as cunhadas. Eles fazendo aquelas. Nossa, pote de comida, coisa mais bonita. E a mulher? Você já viu algum cunhado fazendo? Não, porque as mulheres elas são abandonadas pelos companheiros quando elas entram no cárcere, a grande maioria. Então, isso já é a demonstração, assim, acho que mais cristalina que isso, mais clara que isso não tem da diferença, do desbalanço. E aí, entrando em direitos humanos, por muito tempo as mulheres tiveram que usar pedaço de pão durante o período menstrual, porque não tinha absorvente lá dentro Sim. das unidades. Sim. Então, esse tratamento ele é desumano para ambos, para homens e mulheres, sim, mas a mulher ainda vai sofrer mais dentro desse recorte carcerário. E quantas palestras a gente já foi que falava sobre o recorte carcerário feminino? Eu acho que fui em 2. A gente só fala sobre o recorte masculino. E olha, você citou um caso que eu tive o privilégio de acompanhar um projeto de meninas do Rio Grande do Sul que trataram do tema de pobreza menstrual, né? E você citou isso. E aprendi muito. Meninas jovens de 13, 14 anos, elas tiveram uma ideia que, baseado numa dor que elas tinham ali na realidade delas, que eu acho que é uma realidade de muitas, de que muitas meninas não podiam ir para a escola no período menstrual, justamente porque não tinham acesso, não tinham dinheiro para comprar o absorvente. Então elas se juntaram, participaram de um projeto mesmo educacional e criaram, junto com a ajuda de mulheres costureiras, uma espécie de um kit menstrual e sustentável, né? Então isso deu acesso para elas. Mas isso aconteceu lá, né? Numa cidade do Rio Grande do Sul. Mas se a gente for olhar especialmente para as regiões mais vulneráveis, provavelmente a gente vai encontrar essa realidade ainda. Campanha que você citou agora aí, TikTok. Eu vi uma campanha de um clube, acho que da Europa, do time feminino, fazendo também esse trabalho, né, no sentido de que as mulheres, quando estão menstruadas, elas também jogam, elas podem jogar, né, porque também se criou mais essa forma de ver, de se fragilizar e etc., porque aí dialoga com aquilo que você trouxe lá no início, né, de a gente já foi construído assim, como se a mulher fosse o sexo frágil, né? Exatamente. Sexo frágil, temperamento forte. Mas a gente sabe que o homem não tem a capacidade de gerar um filho e ele não suportaria a dor do parto, né? Então, acho que a gente chega num ponto aqui da nossa conversa que a gente pode falar o quanto que a gente vive incoerências, né? Então a gente falou do ambiente corporativo, onde muitas empresas têm feito campanhas lindas, maravilhosas, comerciais, cheio de diversidade, mas quando a gente olha para dentro das empresas, ainda nos cargos de liderança prevalece os homens. Você também falou de equidade, então é um outro dado que a gente vai encontrar em quase todas as empresas. 2 pessoas, um homem e uma mulher, no mesmo cargo, o salário do homem é maior. Então a gente ainda lida com tudo isso. Ou seja, a gente precisa falar, né? Sim. A gente precisa externar isso. E aí também você trouxe muito forte na sua fala, e aí me coloco aqui no meu lugar de fala agora enquanto homem, que nós homens também precisamos nos responsabilizar. Então, quando a gente trata desse dado, ou a gente fala sobre a questão da masculinidade tóxica, da ausência dos pais, etc., eu também não posso falar que é um problema do outro, né? Sim. É um problema meu também, né? Então, eu, enquanto homem, preciso também me posicionar e assumir essa culpa, de certa forma, de alguma forma, e dialogar com o meu grupo, né? Se é assim que a gente tem que dizer, né? Então, eu vejo que direitos humanos é um tema que ele está aí, mas talvez a gente não esteja falando dele como deveria, né? E aí você também citou bastante a questão da educação, o quão relevante é a gente trazer isso para a educação e na sua fala, me parece que se você pudesse, você colocaria na grade curricular das escolas desde a educação infantil, né? Para a gente já ir falando sobre isso, não esperar chegar numa idade mais avançada, seja na adolescência, na vida adulta, e você precisar estudar o tema a partir de uma violência, a partir de algo desse tipo. Queria te agradecer pela sua presença, pela sua fala. Queria que você deixasse uma mensagem
agora para as pessoas que estão nos acompanhando, e especialmente para mulheres que te veem como referência, né? Para meninas que estão estudando ou que estão agora no ensino médio, enfim, população aqui de São José dos Campos e de cidades próximas, que estão vendo a doutora Amanda aqui hoje, falando com propriedade, que você deixasse uma mensagem para essa galera também que está acompanhando a gente. Perfeito. Uma das formas de minimizar as mulheres, as meninas, é colocar desse lado de exotificação ou de um lado frágil. Então, quando você vê uma coisa que precisa de muito cuidado e tudo mais, a gente fala de coisa de mulher. Quando é uma coisa que não é levada a sério, é coisa de menininha. Então, não. É coisa de mulher você advogar, é coisa de mulher você dirigir, é coisa de mulher você fazer tudo que você quiser fazer. Ai, mas para me respeitar, então eu tenho que... Porque a gente tem muito essa questão do visual. O que é uma pessoa de poder? Então, um homem de terno e gravata. Então, para eu ser essa pessoa, eu preciso me trajar como homem? Não. Eu acho que Acho não, tenho certeza. Quem tiver que me respeitar, vai me respeitar com sapato de brilho, com colarzinho de brilho, do jeito que eu sou, com todas as minhas coisinhas de menina. E com essas coisinhas de menina que eu tô fazendo a minha carreira e traço a minha trajetória. Então, de não ficar pensando muito isso, o outro vai pensar de mim, o outro vai achar. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar do seu e não olhar para o lado. A sua briga interna, a sua questão interna vai ser sempre com você. Não tolerar desrespeitos, não tolerar que falte com essas coisas, porque, assim, são diárias as agressões, são microviolências. Nem sempre a gente dá para pontuar todos, porque é cansativo para a gente também ficar o tempo todo pedindo respeito, pedindo educação, pedindo o mínimo, mas entender que é uma forma de opressão essas microagressões. É uma forma de opressão quando, em tom de brincadeira, você diminui a sua colega. Sim. Então, como a gente vai reverberar e como a gente vai dar a volta por cima? Ocupando lugares e se posicionando firmemente a esse tipo de coisa. Então, eu nunca sou a da roda a que dá risada junto. Porque se está ferindo alguém ou se está banalizando alguma situação, não merece a minha risada. Pelo contrário, eu tenho o dever de dizer que aquele comentário é errado. Porque não basta só você ser contra. Você tem que pontuar que você é contra. Que a omissão também é uma forma de agressão para aquele indivíduo que está sofrendo. Então, se eu puder deixar uma mensagem não falar, às vezes é a mesma coisa que falar. Então, se posicionem enquanto advogados, mesmo que no início da carreira. Né? Você faz um juramento, então cumpra com ele. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Amanda. E aí, tentando absorver essa sua mensagem, eu sinto que o recado também para mim enquanto homem, né? Independente do lugar que eu estiver, sempre que eu ver ou lidar com alguma injustiça ou com alguma situação de assédio, enfim, interrupção em reuniões, etc., é importante que eu me posicione, né? É importante que eu fale, é importante que eu apoie e que eu, se possível, defenda a pessoa que está sofrendo, porque o silêncio, ele também, de alguma forma, é uma demonstração de violência, de alguma forma, né? Sim. Então, acho que é sobre isso que a gente está falando. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Espero que a galera que está acompanhando a gente goste muito. Foi um prazer. Espero encontrar com você mais vezes. Obrigado. Obrigada.